Vamos então, como sempre fazemos ao início das nossas atividades, a nossa prece de abertura, procurando então deixar todas as nossas dificuldades lá na rua, procurarmos ficar só aqui dentro, pensando em nós, porque esse é um momento nosso onde nós aqui buscamos as forças, os conhecimentos, os esclarecimentos, as direções a seguir no nosso dia a dia. Elevemos então o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos, patronos desta casa, para que todos nós, encarnados e desencarnados que aqui nos encontramos, possamos usufruir desses momentos agradáveis que aqui passamos com Jesus, para que possamos assim entender e reter esses ensinamentos em nós e que eles nos direcionem no nosso dia a dia a seguirmos o caminho reto em busca do nosso progresso e da nossa felicidade. Envolve, Jesus amigo, também o nosso palestrante, para que ele consiga trazer para nós tudo aquilo que ele preparou para nos trazer esta noite, certos de que já estamos sendo atendidos desde o momento que aqui entramos. Pedimos licença e abrimos o trabalho da noite de hoje. Que assim seja, Senhor. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor da vida possa estar com todos nós. Que nessa noite a gente possa transmitir para vocês e para a gente mesmo também, né? Os ensinamentos que Jesus nos deixou e que nós ainda temos algumas dificuldades, né, de pôr em prática. Então, pedimos a proteção do alto para que esse trabalho possa se realizar da melhor maneira possível, tá? Sendo iluminado, e que todos nós possamos receber do mais alto essas energias de amor, de paz, de tranquilidade, e que possamos realmente receber tudo aquilo que nós viemos em busca. E uma das coisas mais importantes para nós, como espírita, é nós sabermos orar. Nós sabemos orar, tá? E nós não sabemos, por incrível que pareça, a gente às vezes não sabe orar. E ano após ano a gente faz a prece, e a gente às vezes diz: eu faço as minhas orações, eu peço, e parece que Deus não me ouve. É porque nós ainda não fizemos o estudo realmente que deveríamos fazer. Porque geralmente o que nós fizemos? Nós pedimos muito, 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 e não agradecemos. E nós temos mais é que agradecer, Então a prece, como nós chegamos aqui na casa espírita, ela deve ser feita, né? Mas nós temos que estar preparados para isso. Nós temos que estar com o nosso coração, nossa mente, na quietude interior. E nem sempre a gente consegue realmente isso. Por quê? Porque nós somos muito mais influenciáveis do que os outros dizem, do que os outros fazem. Então, eu sou bonzinho porque alguém é bonzinho comigo. Mas se alguém não for bonzinho comigo, eu também não sou bonzinho. Eu mais reajo do que ajo. E aí nós queremos ter um coração mais evoluído, uma paz mais tranquila. Está tão alto o som lá. Nós queremos ter um coração mais puro, nós temos que estar realmente nos policiando, nos orando e vigiando.
Eu vou pegar um pedacinho aqui do capítulo 27 do Evangelho, e ele diz assim: quando orardes, não haveis de fazer como fazem os hipócritas, que gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas nós, quando orarmos, deveremos entrar em nossos aposentos, fechar a porta, orar ao teu Pai em secreto, e teu Pai, que vê o que se passa em secreto, te dará a paga. Então, mostrando aqui já uma qualidade, uma condição para nós, quando vamos orar, devemos ter isso, tá? Não temos que fazer. E aí diz mais: e quando vos puserdes a orar, se tendes coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também vosso Pai que está no céu vos perdoe e os vossos pecados. Porque se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não há de perdoar os vossos pecados. Então essas duas passagens estão lá no nosso Evangelho, que é esse livrinho aqui, tá? E que dentro dele tem o capítulo 27, tem o capítulo 28, que é coletânea de preces espíritas. Então a pessoa, mas eu não sei orar. Se no primeiro momento quer aprender, vai lá e olha as preces e começa então a fazer essas preces. Depois nós vamos ver lá adiante que ele diz assim: mas pela sinceridade, antes de orar, se tiveres qualquer coisa contra alguém, perdoa, porque a prece não poderia ser agradável a Deus se não partisse de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade, como entendida por Jesus: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, um coração que não pratica caridade a esse nível, essa prece não é tão agradável a Deus. E aí a gente pensa, mas, puxa, então vai ser meio complicado, então nem vou mais fazer prece, porque isso aí que está me dizendo é muito complicado, eu não consigo fazer. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Dos três eu zerei, vou rodar. Então, fazer prece para quê? É que a doutrina espírita, tem uma senhora que frequenta aqui a casa, ela diz: a gente vai ficando, quando a gente vai se aprofundando no estudo, a gente vai ficando meio com certo receio, porque a gente sabe tanto e a gente não consegue ainda pôr em prática. Mas isso não é um problema que nós temos que ter. Nós temos que fazer, a partir do momento que nós estamos sabendo, nós estamos nos esforçando para conseguir fazer a prece dentro dessas condições. Então, quando eu for orar, eu já tenho que pensar assim: puxa, briguei com a minha mãe hoje, tem uma senhorinha ali com a filha, que eu amo tanto. Aí então tem que ir lá e dizer: mãe, desculpe, perdão, eu acho que eu fui um pouco grosseiro, fui um pouco, tá? E limpar pelo menos a barra nesse momento. Porque querer orar sem tentar fazer nada, não dá. Porque Deus vê em secreto o nosso pensamento. E Ele sabe que aquilo que nós estamos falando ali não é verdade. Então, por isso que nós temos que sempre entender um pouquinho mais e aprofundar um pouquinho mais o estudo. Esse convite que a senhora que vem aqui na frente faz, todas as nossas atividades, de palestras públicas doutrinárias, é um convite para nós virmos estudar. Porque aí nós vamos estar adquirindo condições de um dia, quem sabe, nós podemos já fazer uma prece já com um nível mais elevado. Porque aí nós vamos estar com o nosso coração bem mais limpo. Nós vamos começar a cultivar muito mais amizade que inimizade. Vamos conseguir fazer a caridade sem pensar em nada, vamos fazer por fazer. Ser bom por ser bom, como diz lá no Homem de Bem. Seria ilógico concluir-se dessa máxima aquilo que,
pedirdes pela prece, vos será dado, que basta pedir para obter. É injusto acusar a previdência se ela não atender todos os pedidos que lhe fazem, porque ela sabe melhor do que nós que nos convém. Assim procede o pai prudente, que recusa ao filho o que lhe seria prejudicial. O homem geralmente só vê o presente, mas se o sofrimento é útil para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa o doente sofrer a operação que deve curar. Que Deus lhe concederá se pedir com confiança, com coragem. Deus lhe concederá se pedir com confiança é a coragem, a paciência, a resignação. Essas coisas Ele nos dá. Paciência, coragem e resignação. E ainda te concederá meios de livrar-se dessas dificuldades, com a ajuda das ideias que lhe serão sugeridas pelos bons espíritos. Ajuda-te que o céu te ajudará. Então sempre vai ter que haver a nossa participação, a nossa vontade. Se nós não fizer a nossa vontade, não teremos sucesso na nossa prece que nós vamos proferir. Adiante, nós vamos vendo. Se não tiver fé, diria, que boa ideia eu tive, Quando a gente não tem fé, a gente sempre acha que foi a ideia da gente, Então, e não é por aí, Ele diz mais aqui no nosso inteirinho, tem algumas coisinhas que é tão interessante, que a gente fica realmente sempre pensando assim: puxa, será que eu estou sabendo orar? Quando é que eu devo orar? É só à noite, eu tenho que deitar, eu tenho que ajoelhar, eu tenho que, enfim, apagar a luz, tem que ser no claro, tem que ser uma luz tênue. Nós podemos orar em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer momento, aonde se apresentou a dificuldade, nós já podemos fazer a nossa prece. E essa prece tem que ser longa, tem que ser 3 minutos, 5 minutos, 15 minutos? Não. A prece às vezes pode ter 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Porque não é muito nós falarmos que a prece vai ser atingida, nossos objetivos vão ser atingidos. Quando nossos irmãos cristãos também, mas do credo católico, eles fazem aquela oração do terço, eu também não entendia muito aquilo, e um dia até perguntei para minha esposa, que ela conhece um pouquinho mais da religião católica do que eu, e ela me disse: não, essa ali tem que, sei lá quantas Ave Maria, tantos Pai Nosso, tantos credos, e assim vai, E aí a gente vê que aquilo é longo mesmo. E a gente pensava assim, até que teria feito. Mas quando eu trabalhei no Rio de Janeiro um tempo, e aí a gente ia ali no calçadão de Copacabana ali, e eu vi alguma senhora com aquele tercinho na mão, orando assim, recitando uma oração. E aí a gente, hoje, quando a gente aprofunda mais o estudo, a gente começa a ver que, às vezes, é só um falar mesmo, coloquial. Vai falando, mas não chega a atingir o objetivo. Porque nós temos que ter uma coisa muito maior, que é o nosso sentimento, nosso coração. Então, assim diz: reagimos bondosamente quando nos tratam com bondade, mas logo que nos trata com rudeza, endurecemos-nos, ou nós tornamos igualmente maus. Somos compreensivos quando alguém nos compreende, mas assim que não obtemos a complacência alheia, nos azedamos e deixamos de ser ponte para ser parede. Somos generosos quando vemos que as nossas atitudes serão admiradas e reconhecidas pelos necessitados. Mas assim que percebemos que estamos sendo enganados pelos que pensamos beneficiar, nos tornamos mesquinhos e avarentos, não só para com eles, mas para com todos. Esforçamo-nos para ser simpático e alegre,
Mas se alguém nos ofende ou agride, nós nos transformamos em agressores pior. Alguém concede uma passagem, agradecemos sorrindo, mas se mais à frente a mesma pessoa nos toma o posto dianteiro, esbravejamos. Em realidade, nossas virtudes não se acham ainda na fase de ser, e sim na faixa de estar. Então, nós começamos a ver que a gente não tem todas essas virtudes que a gente gostaria de ter. Por isso, em geral, nossas virtudes carecem de solidez, constância dentro de nós. São realidades virtuais num mundo que está cada vez mais irreal. Com essa tela de cristal líquido, é apta para formar uma imagem. Então, assim, se compreendido, compreendemos. Se ajudar, ajudamos. Se elogiado, elogiamos. Se criticado, criticamos. Se ferido, ferimos. Se alguém sorri, sorrimos. Se alguém elogia, ficamos felizes. E se nos critica, nos abatemos. E esse é o nosso eu, quer dizer, nós somos sempre uma dualidade. O que o outro nos faz é que nós vamos respondendo. Tá? Se as nossas reações dependem daquilo que os outros fazem para nós, podemos afirmar inequivocamente que entregamos aos outros o poder de nos dirigir. E isso aqui é assim, a profundidade, né? Quando a gente vai fazer uma prece, é isso. Por que a gente fala isso? Porque nós temos que ser bom por ser bom. Independente que o outro nos faça, nós não podemos mudar o nosso comportamento. Tá? Então é por isso que nós não podemos reagir assim. Nós ainda estamos reagindo, né? Na questão do lar, na questão dos filhos, na questão marido e mulher, né? A gente sempre reage. E reage de maneira mais dura e mais perversa possível. O que mostra o nosso eu interior. Que é esse eu interior que eu tenho. E aí na hora de eu fazer a prece, eu não tenho como sair desse eu e ser outra pessoa. Eu sou a mesma pessoa. Que tenho esse coração, essa mente, essa maneira de pensar e de agir, e eu faço a prece dessa mesma forma. E a gente acha que pode simplesmente chegar e dizer assim, chego da rua, me concentro e já estou ligado ao Pai. Não estou. Eu estou muito aqui. Tá? Eu estou muito presente na matéria ainda. Então por isso que a gente fala aqui na casa que quando nós chegarmos, nós deveríamos ficar em silêncio, ou seja, limpando a nossa caixa mental. Tá? Esvaziando tudo aquilo que nos preocupou o dia inteiro. Tá? A gente chegou aqui 15 para 7 horas, aí a gente vai se harmonizando. E aí, nessa harmonização, é que nós vamos conseguir fazer essa ligação com os espíritos superiores que vão nos ajudar. Se as coisas são desse modo, isso demonstra que não somos aqueles que possuem capacidade de domínio de si próprio, entregando-nos ao sabor das condutas alheias que dirão o que faremos e como reagiremos. Tudo isso faz parte da insensatez e da falta de discernimento sobre o conhece a ti mesmo, tão antiga quanto sábio. Se não conhecemos, importa que reconhecemos isso no momento que vamos pedir ao Criador alguma coisa. Nossas orações não podem ser realizadas sem partir desse pressuposto, na maneira autêntica de dizer a Deus acerca de nossas próprias fragilidades. Então aí nós já começamos a fazer uma prece mais elaborada. Senhor, aqui está seu filho, que ainda tem muitos defeitos, mas que nesse momento está passando por grandes dificuldades. Eu peço, Senhor, que me ajude. Eu tenho que dizer isso. Eu não posso partir como sou um santo, que estou fazendo uma prece com toda... Não, eu tenho que mostrar que essa fragilidade minha, que eu ainda não consigo perdoar, que ainda não consigo amar como deveria amar, que eu não consigo ser caridoso como deveria ser, mas que ainda estou ali frágil, né? E nós vamos então conseguindo dessa maneira humilde, que é uma das grandes qualidades da prece, ser humilde,
nós vamos conseguir, então, através dos espíritos, né, superiores, algum benefício. Não nos arvoremos em Colombinas ou Alequim, cuja fantasia, a falsidade, não consegue enganar nem mesmo os homens insensatos, acreditando que com elas lograremos confundir a sabedoria divina com as nossas petições esdrúxulas e caprichosas, como que nascidas de um coração sincero e generoso. Entendamos a nossa realidade primeiro, as nossas carências, as nossas tendências e encenações. E ao revide, e partamos desse ponto concreto para elevar-nos ao Criador nas inúmeras petições que fizemos todos os dias. Ao invés de nos apresentarmos ao Pai como bem comportado cidadão, cumpridor dos seus deveres e que pede ajuda para as suas imperiosas necessidades, nos confessemos antes como sonegadores de impostos e os esbanjadores que gastamos mais do que deveríamos ter gastado. Ao invés de solicitarmos cura miraculosas para as enfermidades vingadoras que nos perseguem, nos afirmamos como cultivadores de vícios e gozadores de prazeres da vida, os guardadores de lixo emocional, apodrecendo dentro de nosso íntimo e produzindo doenças destruidoras. Antes de orarmos, reclamando dos outros difíceis e complicados que nos prejudicaram e nos perseguem, lembremos-nos de dizer quantas pessoas nós destratamos ao longo de nossa vida. Prejudicamos os interesses e as necessidades apenas por caprichos nossos. Quantos sofreram com nossa preguiça? Ao invés de solicitar amparo diante das perturbações espirituais que nos cercam, lembremos de dizer do baixo padrão de pensamento que exteriorizamos, todos os ódios contidos na caixa torácica, dos desejos de ver prejudicada a pessoa que invejamos, das mágoas contra as criaturas, dos prejuízos que espalhamos no caminho dos outros, das calúnias e fofocas que fizemos, sobre as perturbações que fizemos, sobre a vida alheia, assumindo da mesma maneira que os espíritos perturbadores, somos encarnados perturbadores da paz do semelhante. Por isso, quaisquer coisa possa a nossa petição partir do pressuposto de um coração necessitado, decorrente dos próprios desatinos, e solicitar, antes de tudo, o perdão para as próprias e grotescas condutas. A qualidade da prece deve estar vinculada a esse pressuposto básico, sem o qual estaremos tentando enganar a Deus e imaginando que conseguiremos nos passar por pessoas enobrecidas que possuem méritos capazes de evocá-lo perante a sabedoria universal. Então aqui a gente começa a entender a questão do nosso, oração do Pai Nosso, que nós pensamos que enganamos a Deus. A gente faz, a grande maioria de nós faz o Pai Nosso, tá? E aí nós vamos dizendo assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Até aí todos nós podemos fazer, tá? Mas quando vem aquela partezinha ali que diz assim: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido, pouquíssimos de nós pode fazer. Pouquíssimos. E aí a gente vai entender lá a parábola do festim de bodas. Porque a gente fica, quando ouve aquela parábola, a gente escuta, quando alguém recita aquela parábola, a gente fica não entendendo. Mas festim de bodas? Agora estou quase que nem o Sandro, né? Você chega em casa, vocês vão ver essa parábola do festim de bodas. E aí vocês vão entender. Porque ele diz assim: como o senhor está aqui? Não, eu estou aqui. Aí ele fica quieto, a pessoa nem responde, né? E ele diz assim: mas você não está com a túnica nupcial. Aí chama ele, tire ele, põe lá para a rua, lá haverá pranto e ranger de dente, porque ele não tinha túnica nupcial. E a túnica nupcial é esse coração evangelizado.
Então, nós só vamos poder chegar no reino dos céus se nosso coração estiver evangelizado. Ou seja, nós já saber fazer uma prece, entrar em comunhão com Deus, mas sabendo que não podemos ter todas essas mazelas aqui. Enquanto nós tiver esse pensamento tão deturpado, é difícil. Ainda teremos que voltar mais alguns milhares de vezes, encarnando e desencarnando, em mundos de prova e expiação. Porque a gente fala, às vezes, a minha esposa sempre diz, não, eu vou passar por um mundo de regeneração. Eu digo, tá bom. Eu posso dizer isso, né? Tá bom. Porque a gente se conhece. E a gente sabe que tem ainda muitas dificuldades. A gente sabe ainda que tem muito que caminhar, muito que evoluir. A qualidade essencial da oração é a humildade com que é proferida, partindo de um coração sincero, que não julga melhor do que os outros, nem digno para pedir qualquer coisa que Deus já não fosse capaz de identificar por si mesmo, pois qualquer outra conduta diferente dessa representa uma oração do presunçoso, a dizer a Deus que ele deve fazer e como deve atender os interesses particulares daquele que está orando. Com um juízo rigoroso sobre si mesmo, o ser humano dá noções da consciência que já desenvolveu sobre as suas próprias deficiências, demonstrando que não está se enganando a si mesmo e está no comando da própria vida, não dependendo da opinião e da consideração de conduta de ninguém que esteja fora dele próprio. Assumindo o controle sobre a sua essência, aquele que conhece como efetivamente é, não depende nem de elogio, e nem de crítica, e nem de sorriso, e nem de auxílio para poder desempenhar aquilo que lhe compete fazer. Por isso a oração feita nesses termos tem o poder de se elevar à fonte da verdade, já que na verdade sobre si mesmo que está estribada. Sem isso não passará de atividade cerebral inconsistente, demonstradora do pouca elevação daquele que exercita, levando consigo mesmo o selo da imperfeição, daquele que profere a indefinível o petitório no nascedouro. Por isso, só aquele que sabe pedir logram atingir a felicidade de obter. Então nós temos que saber pedir, temos que nos conhecer, temos que fazer um pacto com nós mesmos de nós fazer essa mudança. Eu sei que vou mudar e eu tenho que mudar. Eu não posso continuar sendo esse homem velho. É isso que a doutrina espírita pede. Que nada mais é que uma reforma íntima, uma reforma nossa. Não é tão difícil, mas também não é fácil. E Jesus não disse que ia ser fácil. Então, é uma mudança da nossa maneira de pensar e de agir. Como mudar isso? Temos que trabalhar. E por isso que nós precisamos, às vezes, estar ligado a uma casa espírita ou a um culto qualquer, porque isso está nos ajudando. O benefício é meu quando eu venho aqui. É isso que eu penso. Eu estou sendo beneficiado. Então, é isso que Jesus nos oferece. É isso que Kardec, quando codificou a doutrina espírita, trouxe essa revolução tão grande. Mostrando que nós temos que plantar e colher. E é sempre assim. Então nós vamos plantando e vamos colhendo. E cada um de nós se contenta com aquilo que já tem, paciência. Mas nós temos que caminhar muito. Muito mesmo. Muita gente menospreza a importância da oração, porque em plena era das comunicações global, por canais de satélite, parece prosaica a crença de que uma forma de conduta espiritual a ligar o indivíduo ao seu Criador através do pensamento e dos sentimentos sem conexões de servidores. No entanto, cada vez que o homem avança a tecnologia, mais se aproxima ainda da maneira grotesca de conceituação plena e exatas das ligações que da oração propicia. Fonte emissora, o coração tornam-se impulsos vibratórios,
A mensagem que é direcionada pelo raciocínio e pelo sentimento para o foco principal e, dessa maneira, recolhida nos sistemas capazes de sintonizá-la, transfere-se não apenas a mensagem fria e intercortada com as máquinas, assim rudimentares da computação engendradas, mas sim uma comunicação plena com sentimentos, coloridos, emoções, conteúdo e sinceridade. Algumas religiões orientais, eles trabalham muito a meditação. Nós, aqui no Ocidente, já está sendo introduzida. Mas é interessante quando a gente conseguir fazer isso, porque nós temos que desconectar das nossas mazelas do dia a dia e nos libertar para poder fazer esse contato mais íntimo com o nosso ser criador, com os espíritos de luz. E isso a gente faz dessa maneira, nos tornando umas pessoas de bem, sabendo perdoar, sabendo amar, o verdadeiro amor. Tá? E aí nós vamos começando a limpar a nossa caixa torácica dessas mazelas todas. Quantos de nós que estamos aqui temos uma mágoa hoje contra alguém? Com certeza. Quantos de nós que estamos aqui e temos uma raiva de alguém? Não quero nem ouvir falar. Quantos de nós diz que nós não vamos perdoar? Quantos? Ah, não perdoo, não. Aquilo que ele me fez não tem perdão. Mas nós queremos ser perdoados. Nós queremos ser amados. É uma incongruência. Quer dizer, então nós não estamos entendendo a nós mesmos. Embora a gente estude, seja pessoas inteligentes, né? Mas ainda não conseguimos caminhar, porque a nossa moral está ainda, né? Nós somos aqueles anjos de uma asa só. E ainda não conseguimos alçar voos. Porque nós precisamos das duas, o intelectual e o moral. E o moral é o mais complicado. Então o moral a gente busca aqui, ou em qualquer outra religião que a gente vá. Porque nenhum de nós nasceu para ser mal. Nós nascemos, fomos criados para ser bons. A maldade é o nosso livre-arbítrio que deixa nós fazer. Então, aí nós fazemos. Mas nós não nascemos para ser aqui mal para alguém. Podemos, pois, dizer, como já dissemos antes, com convicção, que Deus não escuta as nossas preces, já que com a sua natureza plena, não poderia comparar-se a um grande aparelho auditivo, ao escutar nossos sussurros ou gritos. Porque, na realidade, né, a nossa prece, quando não é daquela forma, se torna isso, um sussurro, um grito. Deus, em verdade, é foco que sente a nossa elevação, identificando nela a qualidade ou deficiência da fonte que emite o som. Aqui no início nós estávamos mais ou menos isso. O som estava um pouco deturpado. Agora o som ficou limpo. Mas é assim que Deus ouve. Então quando Deus, na sua grandiosidade, ele vê que aquela mensagem, aquela vibração está vindo de um coração leve, um coração bom, um coração que está vibrando no bem, chega até ele. Quando ele sente que não é assim, passa de largo. É como nós chegar para o pai da gente e pedir: pai, me dá um carro. O pai vai olhar assim: não quer nem trabalhar, vou dar carro para quê? Não dá. Dá uma moto, mas não trabalha, não faz nada, não me dá motivos para te dar isso. Tá? Por esse motivo, a qualidade da prece deve ser da sinceridade, do recolhimento, da discrição, do respeito, já que esse sentimento enobrece a emissão que parte de nós. A prece tem eficácia, portanto, para fortificar-nos os desânimos, para dar esperança na adversidade, para amparar na queda e para demonstrar que, ainda que em sofrimento, nós não nos apartamos da grandeza divina. Aqui é fé. Porque muitos de nós fazemos prece, oramos, mas quando chega a hora do nosso sofrimento, da nossa dor, a gente meio que desanima e meio que desiste.
Não adianta. Não adianta. Então, essa certeza que nós temos que ter. Isso é uma certeza. Eu tenho que ter essa certeza. Existe um ser criador que comanda tudo. Não existe acaso. Com esse comportamento, damos sinais que não nos fechamos às instituições das entidades espirituais, que pela ação do pensamento podemos captar nossas rogativas e avaliar a sua procedência e o conteúdo da sinceridade, e em resposta propicia ao solicitante aquilo que lhe seja mais adequado, ainda diante do quadro dos seus compromissos pessoais, nos resgates e nas provas que lhe sejam necessárias. Então, quer dizer, de qualquer forma, a nossa prece, mesmo sendo uma prece, né, que não tem lá uma nota 10, as entidades espirituais vão fazer uma análise dessa prece. É como o nosso exame lá do Enem, nós fizemos nossa redação, eles olham. Aí olha a redação lá, esse cara não fez, nem falou o que tem no título. Não corrige. Então, nossa prece às vezes é isso. Quando eles veem que tem alguma coisinha, porque eles são muito melhor do que nós, eles não tem algum fiozinho ali que dá para dar uma dica. Vou mandar um emissário lá para dar uma intuição. Faça isso. Mas aí a gente não está nem receptivo para ouvir essa intuição. Tá? E aí a gente acaba sofrendo um pouquinho mais. Nesse sentido, entendida a oração como essa porta luminosa que se abre entre o pai e o seu filho, a prece é o desabafo do cansado, a cantiga do apaixonado, o sonho do idealista, a lágrima de misericórdia, a angústia compulsiva, a fé do devoto, o sorriso do otimista e o gesto desprendido do despeito sincero, da disciplina sincera. Então nós aprendendo a fazer a prece, que está aqui no capítulo 28, no capítulo 27, certamente nós vamos começar a não só pedir, mas vamos começar a agradecer e a louvar. São as 3 qualidades que a prece deve ter. Mas sempre vamos agradecer, vamos louvar e pedir em último caso, porque às vezes o que nós estamos pedindo, nós conseguimos resolver. Por que nós vamos pedir auxílio se nós temos condições, que é coisa muito nossa? Então nós temos que começar a pensar um pouquinho mais, né? E não ficar pedindo tudo a Deus, tudo aos espíritos superiores, tá? Não, eu tenho que fazer a minha parte. Nesse sentido, o Espírito Joana de Ângeles ensina: o amor pelas suas incomum possibilidades emite ondas de sucesso, de saúde e de fraternidade, de alegria, que alcançam todos aqueles que em favor dos quais é enviado. Nesse sentido, a oração é portadora de incomparável poder vibratório, que penetra o ser objetivo enquanto vitaliza o digno emissor, a pessoa que ora. Então, quando a gente ora, mesmo para os outros, o beneficiado é nós. Quando a gente ora com amor, né? Joana está dizendo isso, a gente também é vitalizado. Então, é muito bom. A gente só tem a ganhar, não tem nada a perder. Por fim, a gente tem uma oração que o nosso Chico, querido Chico, né, psicografou, e ela nos diz assim. É uma das orações que eu acho muito linda também. Pai nosso que estais no céu, nas luzes dos sóis infinito, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarceus, santificado, Senhor, seja teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade,
de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, damos o pão do caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. E aí ele diz mais um pedacinho aqui: perdoamos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também no sentimento cristão de amar o nosso irmão que vive longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma dos erros, sobre o mundo de desterro, distante de vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Que assim seja. Francisco Cândido Xavier psicografou através do Monsenhor José Silveira Horta, que era um padre, né, que viveu aqui no Brasil na época, no ano de 800, na época da escravatura. Ele viveu ele nasceu, né, em 1859, lá em Mariana, Minas Gerais, e desencarnou em 30 de março de 1933. Tá? E ele então mandou essa oração pelo Chico Xavier, psicografado. Então nós podemos ver quanta coisa bela existe e quanto nós podemos ainda aprimorar os nossos estudos. Tá? Porque a bibliografia espírita nessa área é muito grande, é muito rica e nos dá condições realmente de proferirmos o bem, de estarmos em paz com nós mesmos. Agradecido, peço desculpas e também fico feliz com a presença de todos vocês. Que assim seja.